Olá pessoal, boletim semanal na área, neste domingão, 11 de julho, finalzinho do dia. Já vamos deixá-los antenados e preparados para a segunda semana de julho, que se inicia no pregão de manhã. Só que antes de mais nada, eu quero fazer com vocês aqui um agradecimento. Dá uma olhada pessoal, a gente acabou de atingir a nossa meta de 20 mil inscrições. Inclusive a gente passou um pouco mais, a gente já está aí com mais de 20 mil inscritos para o nosso conteúdo. Cada um de vocês que está chegando aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. A gente tem informação aqui para deixar o investidor pessoa física muito craque, safo na movimentação do fluxo externo, assuntos de mercado financeiro, ambiente de investimento. Aqui é local para que você se sinta em casa em relação a esse nosso conteúdo. Se você for rodando aqui abaixo, você automaticamente vai ver aqui um vasto conteúdo e a gente já criou para vocês aqui as nossas playlists. A gente tem aqui o nosso carro-chefe do canal, são os vídeos de base semanal. Durante a semana a gente faz um overview na quarta-feira, a gente tem também os nossos boletins mensais e a gente tem temas relevantes do mercado financeiro e mais. Agora, pessoal, nós temos a possibilidade para que você também se torne um membro do canal. Dá uma olhada que isso não custa menos do que uma pizza em relação ao ambiente mensal e você tem aí informações de altíssima qualidade com a gente durante o mercado, rolando para onde está as pressões de compra e venda do fluxo externo durante o pregão, conteúdos exclusivos e também aí esse ambiente de interação diretamente comigo. Portanto, tá feito aí também o convite e mais uma vez agradecer ao nosso querido Palex. Pessoal, Palex está no mercado já há um bom tempo, procurando ensinar as pessoas sobre mercado financeiro e ele postou no Instagram dele na sexta-feira um comentário em relação ao nosso conteúdo quando a gente fala com vocês aqui sobre o investidor pessoa física no ambiente de trade é muito, mas muito pé trocado. E ele chegou a comentar esse nosso post aqui do investidor pessoa física justamente que não consegue seguir a movimentação do preço na grande maioria das vezes. O mercado está subindo, investidor pessoa física está vendendo, o mercado está caindo, investidor pessoa física está comprando, não participa da maioria dos movimentos dentro do nosso mercado. A gente já tem esse gráfico aqui, inclusive já atualizado a B3 até o pregão de quarta-feira. O que aconteceu com o mercado na quarta-feira, pessoal? O nosso mercado não subiu? Olha o investidor pessoa física vendendo. O que tinha acontecido com o mercado na terça-feira? O nosso mercado tinha caído. Olha o que o investidor pessoa física tinha feito. Tinha comprado, inclusive passou para cima da média móvel de 21 períodos. Como a gente teve um movimento de valorização no pregão de quarta-feira, investidor pessoa física vendeu. E como a gente teve uma correção no pregão de quinta, pessoal, provavelmente quando a B3 soltar essa movimentação terça-feira, provavelmente o investidor pessoa física vai estar novamente acima da média móvel de 21 períodos, que isso pra gente é um motivo de alerta, ok? Investidor pessoa física, quando passa para cima da média móvel de 21 períodos, o nosso mercado tende a uma correção. Como a gente teve um movimento no mercado exterior no pregão de sexta-feira, bolsas americanas tiveram valorização, as nossas ADRs também, a gente pode ver refletido isso amanhã no nosso mercado, mas a gente segue muito atento nessa movimentação do investidor pessoa física, porque fluxo do investidor estrangeiro tem um ambiente comprador, só que a gente identificou, inclusive lá no nosso grupo, uma ponta vendedora muito grande pelo fluxo externo no pregão de quinta-feira e provavelmente pode trazer o fluxo oficial estrangeiro para baixo da média móvel de 21 períodos. Bom, a gente segue muito atento a tudo. Pelas corretoras estrangeiras, a gente já vê que o fluxo começa a fazer um zigue-zague descendente. A gente torce para no pregão de amanhã entre um caminhão de ponta compradora em relação a essa movimentação institucional nacional. É aquele pé trocado master, né, pessoal? Continua vendendo aí no nosso mercado a rodo, desde os 87 mil pontos no ano passado. E esse comentário que o Palex fez, ele também tá junto com essa movimentação aqui, pessoal. Dá uma olhada que a gente teve uma movimentação durante essa semana, a gente caiu 1,72 para o Ibovespa. Olha o fluxo pelas corretoras estrangeiras, pessoal. 1 bilhão e 400 de ponta vendedora. Quase 1 bilhão aí no pregão de quinta-feira. E isso propiciou a eles o quê? Ter uma projeção de lucros, porque os ativos que eles tomaram, 1 bi 300, caíram. Sim, 1,22 perderam grana. Mas em compensação, olha os ativos que eles venderam. 2 bi e 100. Caíram na média 3,44, 56 milhões de reais, pouco mais de projeção de lucros por parte deles no nosso mercado. E a gente tem aqui o nosso gráfico evolutivo justamente para a gente poder demonstrar para vocês essa eficiência. E o Palex também chegou a demonstrar lá no Instagram deles que
eles têm realmente o poder de movimentação do preço. A gente está sempre falando com vocês aqui dentro do nosso conteúdo. Então, pessoal, a gente aqui prioriza deixar você, investidor pessoa física, muito craque, muito safo em relação às pressões que eles fazem, seja na ponta compradora e seja também na ponta vendedora dentro do nosso mercado. Então, se você gostar desse conteúdo, é o que a gente fala sempre, né, pessoal? Senta o pé na porta, deixa o seu like, ajuda a prestigiar o nosso trabalho, o YouTube distribuir cada vez mais as pessoas que participam do mercado financeiro, investidores, pessoas físicas. E se você quiser também fazer parte do nosso canal, eu também vou te convidar para você se inscrever. Ative o sininho de notificação, a gente subindo o vídeo, você automaticamente vai ser avisado. Bom, voltando para cá, movimentação então dessa semana, pessoal, que passou uma movimentação corretiva e eles sentaram a mamona na ponta vendedora em relação à movimentação do nosso mercado à vista e no mercado futuro, pessoal, dá uma olhada, fizeram ponta compradora. O net, inclusive, ficou negativo e eu cheguei a comentar lá com o pessoal do nosso grupo de membros que fizeram uma pressão muito grande em ativos de peso dentro do nosso mercado. Agora, essa movimentação deles no mercado futuro, eles estão fazendo o quê? Eles estão fazendo aí uma certa casinha em relação à movimentação do nosso mercado. Caso a gente tenha uma movimentação aí de valorização do nosso mercado amanhã, refletindo as bolsas americanas, a gente já tem essa observação do fluxo externo que teve uma ponta compradora nessa semana de um pouco mais de 900 milhões de reais. E para a moeda americana, depois de tantas semanas de vendas, encerrar essa semana com uma leve compra, quase 10 milhões de reais, a gente vai chegar a comentar com vocês, e o dólar comercial que tinha fechado na semana passada a 5,05 subiu 20 centavos, pessoal. Para quem opera futuro, isso reflete 200 pontos de alta e o dólar sendo aí cotado no final dessa semana 5,25 dólar comercial e o dólar futuro encerrou a semana 5,271. Bom, nessa semana a gente inclusive sofreu mais do que os principais mercados pelo mundo, porque como a gente teve as bolsas americanas funcionando na sexta-feira, elas conseguiram verificar a movimentação altista da movimentação semanal, diminuíram a ponta de desvalorização nas bolsas europeias e as asiáticas não chegaram a pegar esse movimento, já que já estavam fechadas aí mundo afora. Para poder informar para vocês o grau de eficiência deles, pessoal, nessa semana os ativos que fazem parte do Ibovespa foi a melhor performance por parte deles nesses pouco mais de 56 milhões e dos 24 índices disponibilizados pela B3, eles tiveram uma projeção de lucros em 21 deles. Por isso que a gente fala movimentação do fluxo externo. E olha que interessante, pessoal, os únicos dois setores que eles tiveram uma ponta compradora. Índice de materiais básicos, teve uma queda na semana? Sim. Só que foi uma queda muito menos intensa do que outros índices dentro do nosso mercado e também no índice de BDRX. Inclusive, BDRX, as BDRs aí americanas que podem ser negociadas por aqui, a gente vai comentar com vocês aqui agora. Bom, a gente tem, pessoal, empresas fantásticas que você pode negociar aqui através da B3. Você pode comprar, inclusive, uma unidade, não tem lote mínimo. Sem você precisar de acessar o mercado fracionário, você pode digitar lá Amazon 34, automaticamente você já vai ver lá no seu HB ou através de uma plataforma que você utiliza essa movimentação. E a gente já comentou com vocês. Pessoal, olha aqui as ações do PayPal. PayPal nessa semana, mais 5% de valorização. A gente já chegou a comentar com vocês aqui sobre as ações de Nvidia. Nvidia ficou praticamente no 0 a 0 no nosso mercado durante essa semana. Depois, deem uma olhada na evolução dos preços através do gráfico dessas companhias. Adobe, pessoal, Adobe. A gente faz edição de vídeo, a gente faz aí todo o processo. As principais empresas do mundo tendo o acesso do investidor, pessoa física, que está aqui na Bolsa Brasileira, pode fazer com o ambiente de investimento. Algumas delas já têm liquidez para você fazer um ambiente de trade. Mas por um ambiente de investimento, você pegar as melhores e maiores empresas do planeta Terra, Coca-Cola, pessoal, Johnson & Johnson, a Microsoft. Então, quer dizer, é um ambiente que agora está acessível para o investidor, pessoa física que participa dentro do nosso mercado. Fechou? Quero comentar então com vocês essa movimentação que a gente tinha falado do mercado futuro. Olha o que eles fizeram então, pessoal. Enquanto o nosso mercado estava com uma correção mais expressiva, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam fazendo uma ponta compradora para os contratos futuros do Ibovespa. Eles já estão acumulando para esse contrato mais de 1 bilhão
e 300 milhões de reais. A gente teve nossa bolsa voltando no pregão de quinta-feira. Eles estavam sentando a mamona nos nossos ativos, inclusive de peso. O nosso mercado sentiu. E em contrapartida, eles estavam aproveitando para poder fazer uma feirinha em relação à movimentação do mercado futuro. Para a movimentação do dólar, primeira semana que eles encerraram com uma ponta de compra. Lembrando, o que eles fizeram compra, pessoal? Fizeram compra no pregão de segunda, que inclusive tinha sido feriado no mercado americano, armaram uma casinha e a gente, inclusive no pregão de terça, conseguiu pegar um movimento de 140 pontos em relação à movimentação do dólar. E quando chegou no pregão de quarta e quinta-feira, a moeda americana deu uma estressada, inclusive houve atuação do Banco Central com o dólar a 5,300 e eles estão aproveitando para poder diminuir essa exposição ainda com o ambiente vendedor para esse contrato do dólar futuro, contrato Q de queijo. Bom, outra coisa que eu quero falar para vocês, pessoal, movimentação então da semana, a gente consegue determinar aqui para vocês que o setor que teve um pior desempenho foi o setor de small caps, 3% de desvalorização. O índice de fundo imobiliário deu uma respirada, terminou aí com uma leve valorização, inclusive uma leve valorização aí para o mês de julho no nosso mercado. E diante de índices que tem peso no nosso mercado, pessoal, olha o nosso índice de materiais básicos. Foi o que menos teve esse impacto dentro do nosso mercado. E se a gente for verificar, índice imobiliário novamente aí sendo penalizado, quase 10% de desvalorização no ano, e a gente tem no nosso quadro evolutivo dos setores justamente essa movimentação para poder comentar com vocês. Já que o nosso mercado caiu, ok, essa linha pontilhada refere-se ao fluxo pelas corretoras estrangeiras nos ativos do Ibovespa. Então eles venderam os ativos do Ibovespa, venderam o carbono eficiente, que é o Ibovespa sem a Vale, venderam o índice financeiro, essa linha vermelha, e também o setor de consumo. E se a gente verificar, lembra que a gente estava comentando com vocês, os índices que estão aí mais fracos no nosso mercado, quais são eles? Índice de utilidade, índice imobiliário, índice do setor elétrico e também os fundos imobiliários. E o que a gente acrescentou para vocês aqui? BDRX. Essa linhazinha verde, pessoal, fica muito atento porque tinha um ambiente vendedor nas nossas BDRs e agora eles estão começando a fazer uma ponta compradora em relação aos BDRs dentro do nosso mercado. Quero dar uma repassada rápida com vocês na movimentação do mercado futuro, na movimentação dos juros futuros dentro do nosso mercado. A gente tem aqui, ó, a movimentação do DI 22, que é essa linha preta, 23, que é essa linha laranja, 25 azul, 27 amarela e 29 essa roxa. Olha os DIs, pessoal, olha os juros futuros que o gringo está comprando, os contratos a rodo. O nosso contrato, que é agora para janeiro de 2022, fechou essa semana a 5,81. Está com uma alta de 102% desde quando o investidor estrangeiro virou a munheca. Está com mais de 80% no 23, quase 50% no 25 e 35% no DI 1F27. Fluxo externo, pessoal, é muito safo. Então eles estão surfando toda essa movimentação de alta dos juros e a gente conseguiu pegar na veia aqui no conteúdo do canal, quando eles viraram a munheca na movimentação dos juros futuros em julho do ano passado, quando eles viraram a munheca para uma ponta compradora. Fechou? Comentando aqui com vocês o seguinte, olha, mais uma vez, pessoal, que esse conteúdo do nosso canal, ele não indica absolutamente nada. Nós não damos nenhuma recomendação de compra ou venda em nosso vídeo de base semanal, em nenhum conteúdo que faz parte do nosso canal. Por isso que eu falo com todo mundo, seja seletivo em suas análises, só que sempre opinião própria, com embasamento coerente. Aqui embaixo está o segredo para você ter vida longa no mercado de renda variável. Nunca use o seu dinheiro, seu devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. O que eu quero dizer com isso? Calcule o tamanho da sua perna antes de você for fazer qualquer aporte, seja para trade, seja para investimento, conforme a gente já tinha comentado com vocês lá em relação às taxas de juros, pessoal. A gente está batendo aí o DI para 22, 5,81. E dá uma olhada no relatório Focus. No relatório Focus, basta você clicar aqui em download, digita aí no Google relatório Focus do Banco Central, automaticamente você vai dar download nesse arquivo, ele vai abrir para você aqui, ó. E olha como é que está o nosso IPCA, pessoal. Nosso índice de inflação pelo governo, inflação oficial, 6,07.
e a gente está com o nosso juros para janeiro de 2022, 5,81. E o que o governo tem? Tem uma meta de poder conter a inflação. Então, a precificação dos nossos juros, com o investidor estrangeiro comprando a rodo, está justamente ligado aqui no IPCA. Inclusive, a meta da taxa Selic já foi alterada, que estava 5,75, já foi alterada tem 2 semanas para 6,5. Mais uma vez, a gente está com a nossa Selic atualmente 4,25 e o BC já contratou aumento da mesma magnitude na próxima reunião, então a gente vai pular para 5. Então, até o final do ano, provavelmente a gente vai ter aí vários tranches de 0,75 para a gente poder chegar nessa meta e também tentar fazer aí a contenção do ambiente inflacionário dentro do nosso mercado. Dando uma repassada agora para vocês nos ativos por setores, dá uma olhada no setor financeiro, grande parte dos ativos, pessoal, ponta vendedora ao Futebol Clube por parte deles, concentrando inclusive em ativos de peso. Bradesco, Itaú, as ações da própria Bolsa, as ações do Banco do Brasil e o único ativo que encerrou aí com uma valorização mais expressiva em relação a esse setor financeiro, exatamente das ações de Iguatemi. Na semana passada o ativo tinha caído quase 5%, eles estavam lá fazendo uma feirinha em relação às ações da companhia. Se a gente passar aqui para o setor de consumo, as ações de lojas Renner na semana passada estava entre um dos 6 ativos de maior volume comprador por parte deles no setor de consumo. Nessa semana o ativo aí se valorizando quase 3%, eles aproveitaram para colocar alguma coisinha no bolso em relação às compras da semana anterior. A gente teve também uma ponta compradora em relação às ações de HGTX. Na semana passada o ativo já tinha subido quase 3%, eles empurrando. Nessa semana 2% de valorização e eles ajudando a empurrar. Agora, olha a expertise por parte deles, pessoal. As ações de Magazine Luiza, que aqui a gente chama no nosso canal de Bolu, carinhosamente, porque é ativo que tem fluxo de longo prazo comprador, pelo fluxo externo, e também uma movimentação dessa semana, e o ativo subindo mais de 1%, e o maior volume comprador no setor de consumo. Em contrapartida, o que o fluxo externo fez? Ponta vendedora em relação às ações de Via Varejo, que fecharam a semana com quase 5% de desvalorização. Por aí a gente consegue perceber a eficiência deles no nosso mercado. Eles também atuaram numa ponta vendedora nas ações de CVC, que tiveram uma queda expressiva, depois as ações de Pão de Açúcar, as ações do setor educacional, no caso de Educa aqui uma ponta vendedora, agora nas ações de Cogna, uma ponta vendedora mais intensa, lembrando que na semana passada eles já tinham sentado a mamona nas ações de Cogna, que tinha caído quase 5%, nessa semana de novo, uma desvalorização de mais de 4,5% dentro do nosso mercado aqui. No setor de materiais básicos, a nossa teteia, né, pessoal? As ações de Vale, maior monta de fluxo externo comprador no nosso mercado. Nessa semana o ativo terminou praticamente no 0 a 0. Na semana passada tinha subido aí 1%. Lembrando que no pregão de sexta-feira a ADR da Vale foi a de maior valorização dos nossos ADRs no mercado internacional. Mais de 3% de valorização, e a gente segue atento em relação à movimentação do fluxo externo. Como a gente percebeu que eles estavam com uma ponta compradora no dólar depois de várias e várias semanas de vendas, dólar, pessoal, beneficia também as ações como se fosse também as ações de papel e celulose, usando na movimentação dessa semana uma valorização aí de mais de 3% e o segundo maior volume em relação a compras desse setor de materiais básicos. Aproveitaram para poder fazer uma feirinha em relação às ações de GGBR e também nas ações de Goal. Se a gente pular aqui, setor de óleo, gás e biocombustível, Petrobras preferencial, sentaram a mamona na ponta vendedora. Na semana passada a gente já tinha percebido que o ativo estava mais fraco, porque eles estavam com uma ponta vendedora mais pujante, fechou bem próximo do 0 a 0. Em compensação, na semana passada, a ação ordinária da companhia tinha subido mais de 2%, só que nessa semana a ação ordinária também chegou a ter uma queda muito expressiva, só que fluxo local socando. Por quê? Investidor estrangeiro, através aí das corretoras estrangeiras que operam por aqui, mais uma vez, ponta compradora em relação às ações da companhia. Bom, se a gente pegar aqui as ações de Prio, a gente teve uma alta de quase 11,5% na semana passada, a gente chegou a surfar para cima. Nessa semana a gente conseguiu perceber movimentação vendedora durante a semana, a gente avisou o nosso pessoal do grupo e a gente conseguiu fazer o surf para baixo. Nessa semana o ativo devolveu boa parte da alta da semana passada de 11,5% e fechou com quase 8% de desvalorização. Se a gente pular aqui para o setor de serviços públicos, na semana passada o ativo que tinha menos caído foram exatamente as ações de Eneva e ele tinha uma ponta compradora. Olha nessa semana, pessoal, Eneva vai lá e sobe 1,5%. Eles aproveitaram inclusive para colocar
parte das compras da semana anterior de lucro no bolso. Em compensação, a gente tem uma pressão vendedora muito forte nesse setor de serviços públicos, conforme vocês viram lá no nosso gráfico de setores. Nessa semana tiveram uma ponta vendedora muito mais expressiva em relação às ações de Sabesp. Já tem um tempo que a gente está comentando com vocês aqui que eles não estão nem azul, estão sentando a mamona em relação às ações da companhia. Nessa semana resolveram fazer uma feirinha na Elet3. Na semana passada eles tinham feito uma feirinha na Meia, na ação preferencial. Nessa semana fizeram uma feirinha em relação à ação ordinária da companhia e também nas ações de Engie 11. Se a gente pegar aqui no setor industrial, nessa semana, pessoal, muito atento. Começaram a aparecer em relação às ações de Raio 3, diante de um ambiente de prazo vendedor que eles estavam no ativo. Na semana passada o ativo tinha subido mais de 1%, eles não tinham participado do movimento. Nessa semana sim, participaram, inclusive foi o único ativo do setor industrial que terminou com valorização e fluxo externo ajudando a empurrar. Na outra ponta, a gente teve uma valorização de mais de 5% nas ações de VEG na semana passada, eles ajudando a empurrar. Nessa semana colocaram parte das compras da semana anterior de lucro no bolso, ativo aí terminando com 1,5% de desvalorização. O que teve muito à tona em relação à movimentação vendedora por parte deles, setor aéreo azul, quase 8% de queda, sendo que o ativo tinha sido o de maior ponta vendedora por parte deles na semana passada, quando o ativo tinha caído quase 3%, e também incrementaram ponta vendedora nas ações de Gol, que tinham terminado com vendas na semana passada, só que eram mais modestas as vendas, só que nessa semana ponta vendedora do Futebol Clube em relação às ações da companhia. Aqui no setor de saúde, as ações GRADL, a gente já tinha comentado com vocês que eles estavam com fluxo de longo prazo comprador. Semanas atrás eles retomaram essa ponta compradora, só que na semana passada tiveram uma ponta vendedora de novo no ativo. Nessa semana o ativo subiu 3,35, uma alta belíssima, e eles aproveitando para diminuir a exposição. Mais uma vez a gente lembra, ativo tem fluxo de longo prazo pelas corretoras estrangeiras aí com o ambiente comprador. Em relação à contraparte, as ações de Qualicorp, pessoal, dá uma olhada em relação à movimentação dessa companhia nos nossos vídeos. Tem muita venda em relação às ações de Qualicorp nessa semana, inclusive o ativo caindo aí mais de 6%, e aproveitaram para poder fazer uma feirinha em relação às ações de Hypera, assim como eles já tinham feito na semana passada com o Hypera caindo 2,5%. Eles tinham feito uma ponta compradora, nessa semana o ativo caiu 1,5%, eles novamente ponta compradora em relação às ações da companhia. No setor de telecomunicações e TI, na semana passada eles tinham comprado todo mundo, só que nessa semana começaram a fazer aí uma seletividade. O que eles estão fazendo, pessoal? Eles estão comprando mais as ações de TIM do que as ações de Vivo. A gente já tinha observado isso na semana passada, inclusive Vivo tinha caído menos na semana passada, e nessa semana também caiu menos do que TIM, só que eles estão começando a sair de Vivo e está começando a entrar um fluxo comprador em relação às ações de TIM dentro do nosso mercado. Em relação às ações de TOTS, na semana passada tinha subido quase 3%, e eles empurrando, nessa semana caiu praticamente a metade, e eles continuam a empurrar. Só que dá uma olhada nas ações de Local Web, pessoal. Na semana passada tinha uma movimentação compradora por parte deles e o ativo tinha subido quase 2%. Só que nessa semana venderam 3 vezes mais o que eles tinham comprado na semana passada. Olha o resultado, quase 6% de desvalorização do fluxo externo dentro do nosso mercado. Muito atento, a gente segue, e para a gente poder finalizar com vocês esse vídeo, nessa semana a gente chegou a beliscar a movimentação aqui de fechamento da nossa máxima de janeiro. A gente chegou a fechar bem próximo dessa região, muito antenado. Fluxo externo nessa semana que passou sentou a mamona em nossos ativos de peso, só que eles aproveitaram, fizeram uma feirinha no mercado futuro, movimentação de amanhã, muito importante em relação ao que eles vão fazer dentro do nosso mercado. Por isso que a gente faz o convite para vocês, façam parte do nosso grupo de membros, para que vocês fiquem antenados do que rola em relação ao fluxo externo durante o pregão, com nossos estudos que a gente posta lá em relação ao nosso conteúdo. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!